Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu tô gravando um pouquinho mais tarde. Hoje a rota aqui é um pouco diferente. Indo para a região do ABC. Quarta-feira, 12 de novembro, exatamente às 8 da manhã. Sol maneiro aqui à frente, 21 graus. E bora trabalhar mais um pouquinho, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês um devocional muito interessante, muito interessante. E ele está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Interessante, né? O livro da sabedoria, o livro da experiência. Alguns dizem que esse livro foi escrito ali por Salomão já no final da vida, né? Um pouco até depressivo em alguns aspectos. Mas esse texto ele vai falar um pouquinho sobre a vida de forma geral, né? O capítulo vai falar sobre altos e baixos da vida, né? Momentos e momentos da vida. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui sobre essa questão do tempo. Tempo sobre todas as coisas. E a primeira dica aí para vocês, principalmente para a juventude, a molecada, a gurizada, ou como é que vocês chamam aí na terra de vocês, no território de vocês? Aqui chama molecada, né? Para alguns mais velhos aí a juventude, e alguns mais velhos ainda a mocidade. Lembra dos grupos? Mocidade da igreja tal se apresenta. Então a dica aí, primeira, vai para molecada. E uma coisa que vocês precisam observar é o seguinte, e uma coisa que eu aprendi também ao longo da vida, né? A gente precisa aprender com todos os exemplos. Todos os exemplos. Porque na vida a gente vai ter ao lado pessoas que vão ser exemplos bons, e ao lado também durante a vida a gente vai ter pessoas que serão exemplos ruins. Então a gente não tem que aprender só um lado ou só outro lado. A gente tem que aprender tudo, observar tudo e praticar observando aqueles que deram certo e rejeitar aquilo que você viu de errado ou que não deu certo na vida de outras pessoas. A própria Bíblia é assim, né? É forrada de exemplos de coisas certas e pessoas que praticaram essas coisas, e também forrada de exemplos errados e de pessoas que praticaram esses exemplos errados. E não só pessoas que tiveram uma vida inteira íntegra, né? Ou uma vida inteira de erros, mas a Bíblia também traz pessoas que tiveram uma vida de erros e acertos. E aí nessa questão do tempo, tem alguma perspectiva aqui, não é uma regra, mas seria um bom exemplo a ser observado e seguido aí, se você achar interessante, né? Então, acho que o primeiro ponto que surge na nossa mente, eu lembro de adolescente e tal, é quando começa os romances da adolescência, né? As paixonites da adolescência. E aí a gente fica preocupado em querer ter alguém do lado, e ter um romance, ter um namoradinho, uma namoradinha, né? Ter um par ali, parceiro, uma parceirinha. É natural, né? É natural da biologia humana se querer se estar com alguém, estar se relacionando e tal. Mas para você que é adolescente aí, 14, 15, 16, 17,
não é um bom tempo para se relacionar. Não é, tá? E eu sei que é difícil não querer isso, ou criar um objetivo de não focar nisso, né? Mas é uma dica, um exemplo aí para vocês seguirem, tá? Não é uma idade boa para se namorar ou para se relacionar primeiro. Primeiro pela questão da maturidade, né? Por mais que a gente, quando é adolescente, se acha muito sábio e muito inteligente, ainda mais com toda a tecnologia que temos à disposição aí. Mas a gente tá amadurecendo, tá aprendendo ainda, né? Então, não se preocupe com isso agora, nessa fase aí. Pegar dos 14 aos 18 aí. Não se antecipe. Vai se divertir, vai fazer amigos, vai fazer viagens, vai se divertir, sei lá. Vai passear, vai no parque, vai praticar esporte, vai lutar, vai, sei lá, tem tantas opções aí pra se fazer, né? Não se preocupe com o relacionamento agora. Isso vai acabar antecipando alguns passos aí e vai te prejudicar de alguma forma ao longo da vida. Então, o primeiro conselho é para os adolescentes aí, bem adolescentes, né? Não se preocupe com relacionamentos agora. Estude, já vai aí na seu dia a dia vendo, observando no que você tem habilidade, pensando mais à frente aí em fazer um curso técnico, uma faculdade, ou até mesmo empreender, né? Tem tantas opções hoje. Na minha, na minha época não tinham tantas opções, mas hoje tem aí à disposição tantas opções, né? Então vai estudar, vai se divertir, vai fazer amigos, vai brincar. Não antecipe essa questão de relacionamento. Então, há tempo para todas as coisas, né? Agora, outra dica que eu queria trazer é para o pessoal aí dos 18 para frente, né? 18 até 22, 23 anos. Eu acho que um ponto aqui que a gente pode trazer é com o que você vai se preocupar nessa etapa, né? Como eu falei, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas são exemplos que na minha vida deram certo, então talvez para você se encaixe aí e dê certo também. E essa fase pós escola é a fase que você tem mais energia, você tem mais saúde, mais disposição e você tem um fator que é a recuperação rápida. E aí, quando você está nessa etapa, a melhor coisa é você, aqui nesse momento, se dedicar a fazer o máximo de coisas possível. O máximo de coisas possível. Então, se você conseguir já um emprego legal, porque já vai se ambientando, se você vai fazer uma faculdade e trabalhar, vai mesmo. Vai fazer um curso técnico e trabalhar, vai mesmo, porque você está na plena saúde. E eu lembro muito bem que eu trabalhava já nessa época, fazia um estágio e fazia faculdade à noite, né? Com 18 anos já estava fazendo faculdade. Primeiro semestre, segundo semestre, não lembro, mas eu já estava fazendo. E eu lembro que eu chegava em casa por volta das 11, 11h30 da noite, e aí eu ia fazer as lições, os estudos que tinha que fazer, as leituras que tinha que fazer, e ficava até 1, 2, 3 da manhã, ia lá dormir e acordava 5h30, 6 horas da manhã para ir pro trabalho e tava tudo bem, tava tudo normal, tava tudo de boa assim, tava inteiro. E me dedicava mesmo a estudar e fazer os trabalhos lá, fazer trabalho em grupo, individual, pesquisa e tudo mais, era legal pra caramba. Então, é uma fase que você
tem muita energia para se dedicar e fazer as coisas. Até mesmo arriscar empreender. Eu não tenho essa veia aí, tô construindo isso na minha cabeça, preciso desbloquear isso. Mas essa é a fase, mano. Você tá com energia, tá com gás, tá com vigor. E se você seguiu o passo anterior, você não tá se preocupando com, tem que ir pra casa da namorada, tem que ir pra não sei aonde, tem que ir no não sei o que da família. Isso acaba, em alguns casos, e eu pude observar isso, o fato de ter antecipado o relacionamento na fase anterior, quando chega nessa não tem um momento. Simplesmente não tem um momento para si. É trabalho, estudo, faculdade, e aí no momento que é para ter um lazer, tem que ir lá, quer ir pra... No começo é legal, mas depois começa a ficar chato de ter que ir pra casa de não sei quem, não sei quem lá. E tem que estar com a namorada, e tem que estar com o namorado, e não sei o que, não sei o que lá, né? Isso aí acaba frustrando alguns e tal. Então a dica é, nesse momento aí, se dedica, meu. Vai romper mesmo, vai trabalhar, vai estudar, vai se formar, vai se graduar. Essa não é uma fase de transição aí, escola e vida adulta, né? Então, nesse tempo, a minha dica para vocês é se dedicar mesmo ao desenvolvimento pessoal. Foi isso que eu fiz. Tive alguns relacionamentos aí nessa época, mas o foco ali era estudar, era trabalhar e tudo mais. Então, eu queria muito crescer. Eu tinha um objetivo na mente, sabe? A partir dos 18 anos ali, eu tinha algo em mente, onde em tal idade eu queria estar em tal posição no ambiente corporativo, né? Ó, em tal idade eu vou estar tal, eu vou estudar, tal. Na outra idade eu vou estar assim, assado. Na outra idade eu vou estar assim, assado. E agora eu tenho um objetivo para alguns anos. E isso foi me construindo, né? Mas a dica para esse tempo aí é se dedique, mano. Vai estudar, vai trabalhar, se empenhe, seja promovido, ganhe aumento, entregue muito mais do que os outros, trabalhe muito mais do que os outros. Se você é um empreendedor, empreenda muito mais do que os outros, e assim vai. E aí a gente tem essa etapa aí dos 18 aos 23, 24, 25 anos, né? E aí vem a terceira etapa, que no meu caso deu certo. Para alguns acontece um pouco mais tarde, para alguns acontece mais cedo, mas no meu caso deu certo, que foi, eu estava finalizando a minha graduação e eu encontrei a Thaís novamente. A gente começou a se relacionar, tivemos um período de namoro ali, 6 meses, depois um período de noivado, perto de 2 anos mais ou menos. Depois casamos. Então casamos ali um pouquinho depois que eu terminei a faculdade, né? E pra mim foi uma das melhores, se não a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que foi a melhor. Porque juntos nessa etapa a gente cresceu, a gente amadureceu, a gente evoluiu, a gente aprendeu muito e estávamos no pleno vigor ali. Então é uma fase boa, assim. Digo que é uma fase boa para se casar. Para alguns isso vai acontecer um pouquinho mais tarde, talvez com 27, 28, 30 anos. Eu não vejo problema. Sinceramente, não vejo problema. Como eu falei, nada do que eu falar aqui é uma regra, né? Só um exemplo. Se você quiser seguir, você segue. Mas para nós deu muito certo. A gente
vencer essa etapa, a adolescência, a juventude ali, graduação, e depois disso que a gente decidiu se unir aí no casamento, né? E é lindo, coisa linda, casar é coisa linda, gente. Se você faz isso sabendo, conhecendo bem com quem que você tá, sabendo dos anseios, das expectativas, tudo mais, não tem como dar errado, não tem. E aí o terceiro bloco, falei da adolescência, falei da juventude, e o terceiro bloco agora é o da maturidade. Então eu vou colocar, no meu caso, dos 25 aos 35, tá? Mas tem uns que essa fase vai dos 28 aos 38, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas entendo que é essa faixa de idade aí, talvez até os 40, né? Pra mim foi bem dos 25 aos 35. Então, com 25 eu já tava com alguns anos de casado com a Thaís. E eu já tava deixando de ser imaturo, infantil em alguns aspectos, né? E vai amadurecendo, e aí os boletos. Quanto mais boleto chega, é essa a dica. Quanto mais boleto chega, mais maduro você vai se tornando. Quer ver o nível de maturidade que você tá? É o tanto de boleto que você paga, não é o que chega, é o que você paga, tá? Tem uns imaturos aí que chega um monte de boleto, mas não paga, aí não amadureceu, né? Fez dívida, paga, mano. Bom, então essa fase aí da maturidade, eu acho que é o momento ideal para quem quer ter filhos, né? Então alguns vencem essa etapa aí da juventude ali, se casam e logo já tem filhos, né? Quer ter filho cedo, é um sonho, e tá tudo bem, tá tudo certo. No caso meio da Thaís, a gente não idealizava ter filhos cedo, a gente optou por construir, depois adquirir nossa casa própria, depois viajar, conhecer um pouco esse Brasilzão. Ainda não tivemos um objetivo de visitar outros países, mas quem sabe mais adiante, né? Então vivemos um bom período, né? Assim, e estávamos felizes. E aí em algum momento a gente sentiu de poder engravidar-nos. Temos um filho, no caso uma filha. E isso aconteceu alguns anos atrás. A nossa pequena acabou de fazer 2 anos de idade, né? Ela nasceu, eu tava com 35 para 36. Então, então foi muito produtivo a gente esperar essa etapa, né? E já mais pro final da maturidade aqui que a gente tá falando, né? Esse ciclo aí de 25 até 40 anos. E aí você já construiu, você já botou teus pés no território, já conquistou aí uma moradia. Então é um tempo legal para ter filhos, sabe? Para quem quer, claro, né? Quem não quer, não tem problema nenhum também. Tudo certo. Mas para quem quer, como no nosso caso, foi mais pro final, né? E aí entra a dica, as dicas, os exemplos que você pode absorver, né? Hoje, com 37 para 38, eu sinto o quanto de energia eu tenho para poder brincar com a minha filha. Então, como é que eu tenho que compensar isso? Eu tenho que fazer academia, tenho que me cuidar, tenho que cuidar da alimentação, tenho que vislumbrar que ela tem toda uma infância ainda pela frente e eu tenho aí uma jornada dos 40 agora, né? Entrando na casa dos 40. Então, eu preciso ter energia para brincar, para ensinar, para educar, junto com a Thaís também é a mesma coisa. Mas é mais difícil. É mais difícil. Quando você tem menos energia, né? E naturalmente, quanto mais idade,
tendência a ter menos energia. Isso é biológico até, diria. Mas para mim foi um momento ideal termos a pequena aí um pouquinho mais velhos. Mas um dos pontos que pega é a questão da energia. Então, se você tem esse objetivo e tiver a opção e o desejo e a capacidade de ter mais cedo filhos, faça isso. Principalmente por essa questão da saúde mesmo, energia, disposição. Então a gente falou do período da adolescência, se preocupar em brincar, se divertir, já começar a vislumbrar aí alguma carreira. A fase da juventude, trabalhar, se graduar, ou empreender e se graduar, se formar, fazer curso técnico, fazer especialização, essa é a fase, a energia. A fase da maturidade aí, pós-graduação, né? Inclusive você pode fazer, né, uma pós-graduação. Mas essa fase da maturidade é construir mesmo relacionamento, construir uma família, já adquirir sua casa, ou pelo menos estar numa casa que você está aí financiando, sei lá. Tem tantas formas, né, hoje. Mas ter algo seu já próprio, né? Ter uma carreira, ou ter pelo menos um plano de carreira. E ter filhos, né? Nessa fase aí é um período bom para ter. E aí, daqui para frente, que é dos 35, dos 40 para frente, aí eu preciso pegar outros exemplos e não eu mais. Porque daqui para frente eu vou ter que trazer aspectos de pessoas que eu observei nessas idades. E aí eu entendo que dos 40 até os 50, é o momento da gente trabalhar duro para construir uma sucessão patrimonial. O que seria isso? Você já tem os filhos, né? Já tem uma carreira, já tem um empreendimento, mas o que você vai construir agora para uma sucessão patrimonial? E na construção disso, da sucessão patrimonial, naturalmente você vai colher frutos aí na sua velhice também, antes mesmo de toda a transferência, né? Dos seus bens, da sua herança para os seus filhos e tal. Mas é a fase de construir, né? Eu vejo aí que historicamente muitos dos grandes empreendedores, grandes milionários, bilionários, a grande maioria fez a sua construção e se tornou, né? Nesse aspecto aí de milionário para cima, após os 40. Alguns rompem e fazem isso muito cedo, né? E tá tudo certo, não tem problema nenhum, melhor ainda. Mas a grande maioria, ainda mais no Brasilzão que a gente tem aqui, onde a cultura é a cultura da mentalidade da pobreza, né? Se fosse a mentalidade da humildade, até entenderia que a humildade é muito diferente de pobreza, mas muito diferente. Mas tem uma mentalidade da pobreza e aí acaba atrapalhando muitas das vezes das pessoas romperem, né? Mas se você tem a mente sadia em Cristo e tem como alvo ter recursos, naturalmente esses recursos vão ser convertidos em generosidade, como eu falei em um dos vídeos atrás, né? Mas essa é uma etapa aí dos 40 aos 50 para construir uma carteira aí para você ter sua rentabilidade, seus dividendos. Então eu recomendo muito que ao longo da sua vida você já venha investindo naturalmente, né? Tem vários canais aí legais para seguir aí que são gratuitos, que ensinam isso. Mas essa fase dos 40 aos 50 acho que é um momento chave assim, sabe? Porque depois dos 50, por mais que a gente tenha aí
a evolução da saúde dos mais velhos, até estímulo da prática de exercícios, mas não é todo mundo que chega num ritmo alto assim nessa idade, né? Eu espero que sim, tô treinando para isso, mas não é todo mundo que chega, então às vezes você não tá com ritmo para continuar trabalhando na mesma quantidade ou no mesmo esforço que você trabalhava quando era jovem. Então essa é a etapa de construir algo, tá, com esse objetivo. E inclusive até da Previdência, né? Até da Previdência. A gente vê aí que a Previdência Pública, INSS, já não está, teoricamente não está fechando a conta. Não, tem uma tendência de não fechar a conta, porque hoje o INSS que o governo me toma do meu salário, ele não é a minha poupança para minha aposentadoria, ele é para pagar os aposentados que estão hoje, usufruindo do benefício, né? E a curva demográfica brasileira não está ajudando, não está ajudando. As pessoas estão ficando mais velhas e não está nascendo mais gente. Então a curva da infância e juventude está menor do que a faixa da meia idade, né? Então uma dica aí, outra dica, agora já me perdi quanto às dicas eu dei aqui, mas vai fazer uma previdência privada, tá? Vai investir aí em setores seguros para ter os seus dividendos. Fundos imobiliários é uma boa dica, ter os rendimentos mensais ali. As ações que tem os seus dividendos também. Evolução patrimonial, tem N formas de você construir, né? Para ter esse benefício aí na sua velhice e ter uma receita passiva aí de valores que vão te sustentar, porque imagino que quando eu tiver nessa faixa lá mais para frente para se aposentar, o INSS não vai dar conta, né? Então eu já tenho aqui minha previdência privada, já tenho os meus dividendos e já pensando em como construir patrimônio aqui para uma possível sucessão futuramente, né? E aí tem a fase depois dos 50, né? Aí cinquentou, se você não fez as etapas bonitinhas, tem muitos que estão aí com 50 anos, mas com a cabeça de 15, né? Tem outros que estão com 50 com a cabeça de 10. Porque pulou etapa, não evoluiu ou parou em alguma etapa, né? Então a dica aí é, e pegando esse texto como base, né? Evolua gradualmente para quando chegar aí nos 50, 60 e além, você poder usufruir da sua velhice, né? O máximo de saúde possível, o máximo de estabilidade possível. E aí você já vai ter ali o vislumbre dos seus netinhos, suas netinhas. E aí você vai ter recurso para poder ajudar, abençoar, poder viajar, curtir aí com seu companheiro, com a sua companheira. E ter uma velhice farta, né? Abençoada. Então, o resumão do vídeo de hoje aí, Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não queime etapas. Vai devagarzinho. Adolescente, vai brincar, vai se divertir, vai praticar esporte, vai fazer amigos. O jovem aí, dos 18 até os 20 e pouco, vai trabalhar, vai empreender, gasta essa energia aí, põe para essa máquina para moer aí, porque você tem energia, tem disposição, tem recuperação rápida. Vai para cima, vai conquistar seus primeiros passos aí
nos patrimônios, né? Casa, apartamento, vai para cima. Aí na fase da maturidade aí dos 25 a 35, constrói sua carreira, constrói seu empreendimento, tenha filhos, cuide dos seus filhos, cuide bem, eduque. Você vai ter energia, disposição, vai ver seus filhos crescendo com saúde, com educação. Aí dos 35, 40 para frente, até os 50, 50 e pouco, é construir seu patrimônio aí, já pensando mais adiante para sua aposentadoria aí, ter os seus dividendos, sua previdência privada, e na velhice poder usufruir de tudo isso e ver que sua vida foi bem planejada, bem executada, com altos e baixos, como a gente sabe, mas que no fim das coisas você saiu feliz e na jornada você saiu completo. Então é isso, meu povo. Cheguei aqui no trabalho. Deus abençoe a todos e boa quarta-feira.